Alguma vez você já se perguntou por que há pessoas que sofrem de doenças durante anos, décadas inteiras, consultando médico atrás de médico sem encontrar alívio, enquanto outras experimentam curas instantâneas, milagrosas, inexplicáveis desde qualquer perspectiva médica? Não é sorte. Não é que Deus favorece arbitrariamente uns sobre outros. Não é que alguns nasceram com um corpo mais resistente ou com melhor genética. Existe um versículo específico na Bíblia, tão poderoso, tão carregado de autoridade divina, que quando você o declara corretamente com a fé apropriada, no momento preciso, tem o poder de desatar cura sobrenatural sobre o seu corpo em literalmente 30 sés. E hoje vou revelar exatamente qual é esse versículo, como usá-lo corretamente, porque a maioria dos cristãos nunca o aplicou, embora esteja disponível para todos. E o que acontece no reino espiritual quando você o declara com convicção absoluta sobre qualquer doença que estiver enfrentando? Mas antes de mostrar este versículo que literalmente pode mudar sua condição física em menos de um min, preciso que você entenda algo absolutamente fundamental sobre como funciona a cura divina. Não é algo aleatório que Deus reparte como favores caprichosos a quem Ele quer, sem nenhum padrão discernível. Não é uma loteria celestial onde alguns ganham e outros perdem sem razão aparente. Não é algo que simplesmente você espera passivamente, rogando que talvez chegue sua vez algum dia. A cura divina opera sob princípios espirituais específicos, sob leis do reino que são tão reais quanto as leis físicas que governam este mundo natural, sob condições que, quando cumpridas, desatam o poder curador de Deus de maneira tão previsível quanto o sol nasce toda manhã. E a diferença entre alguém que vive doente ano após ano orando sem ver resultados e alguém que experimenta cura sobrenatural não está em que Deus ama mais um do que o outro. A diferença está em se conhecem este versículo específico, se entendem como declará-lo corretamente, se aprenderam os princípios espirituais que ativam o poder curador de Deus. É como ter o melhor remédio do mundo guardado no seu armário de remédios, mas nunca tomá-lo porque não sabe que existe ou não sabe como administrá-lo corretamente. O poder está disponível, a cura está garantida, o remédio está ao alcance, mas se você não sabe como acessá-lo apropriadamente, continuará sofrendo sintomas que não deveriam estar no seu corpo. Agora vem a parte mais importante. Mas antes preciso te explicar algo rápido. Há uma guerra invisível que está sendo travada neste exato momento pela sua saúde física. Uma batalha no reino espiritual que a maioria das pessoas nem sequer sabe que existe. O inimigo da sua alma não só quer destruir sua vida espiritual, não só busca arruinar seus relacionamentos ou suas finanças. Tem um interesse específico e direto em atacar o seu corpo físico, porque ele sabe algo que muitos crentes nunca entendem completamente. Quando você está doente constantemente, quando o seu corpo está fraco e sofrendo, quando vive com dor crônica ou condições debilitantes, sua efetividade para o reino de Deus diminui dramaticamente. É difícil cumprir seu propósito quando mal consegue levantar da cama. É difícil servir a outros quando está consumido pelo seu próprio sofrimento. É difícil brilhar a luz de Cristo quando está vivendo na escuridão de doença constante. Então o inimigo usa a doença como arma estratégica para neutralizar crentes que de outra forma seriam perigosos para o seu reino. E o mais trágico é que muitos cristãos aceitam essa opressão como se fosse vontade de Deus, como se ele quisesse que sofressem, como se a doença fosse algum tipo de ferramenta pedagógica que Deus usa para ensinar algo valioso. Mas isso é uma mentira devastadora do inferno que manteve milhões de crentes em cativeiro físico desnecessário. Deus não é o autor da doença, ele é o curador. A doença entrou no mundo através do pecado, através da queda, através da rebelião contra a ordem divina. E Jesus veio especificamente para destruir as obras do diabo, o que inclui absolutamente a doença em todas as suas formas. Então, se você está pronto para descobrir o versículo que Deus usa para curar qualquer doença em 30 sésos, se está preparado para aprender exatamente como declará-lo sobre o seu corpo, com a autoridade que Cristo te deu. Se está disposto a aplicar esta verdade bíblica que revolucionará completamente sua experiência com a cura divina, fique até o final, porque o que vou compartilhar tem o poder literalmente de transformar sua saúde física agora mesmo. Não é teoria teológica que soa inspiradora, mas não produz resultados tangíveis. É palavra de Deus prática e poderosa.
que, quando aplicada corretamente, desata cura imediata sobre qualquer condição que esteja afetando o seu corpo. Agora deixe-me levar você ao fundamento bíblico absoluto desta verdade. Porque se você não entende de onde vem este versículo, nunca o declarará com a convicção inabalável que se requer para que seja devastadoramente eficaz contra qualquer doença. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, encontramos uma das promessas mais poderosas em toda a Escritura relacionada com cura divina. Não é um versículo entre muitos, é a declaração fundamental onde Deus mesmo revela sua natureza como curador, onde estabelece sua identidade eterna como Deus que cura, onde promete explicitamente proteção sobrenatural contra doenças para aqueles que cumprem suas condições. O versículo diz textualmente: "Eu sou o Senhor que te cura." Mas você precisa entender algo absolutamente crítico aqui, que a maioria das pessoas completamente perde. Quando Deus diz "eu sou", não está usando linguagem casual, descrevendo algo que faz ocasionalmente quando está de bom humor. Está declarando sua natureza essencial, sua identidade fundamental, seu caráter imutável. É exatamente como quando disse "eu sou o que sou" a Moisés, estabelecendo que curar não é simplesmente algo que Deus faz, é quem Ele é em sua essência. E preciso que você capte a profundidade do que isso significa para a sua situação específica agora mesmo. Se Deus declarou que curar é sua natureza essencial, então quando você adoece e busca cura, não está pedindo que Ele faça algo fora do seu caráter. Está invocando exatamente quem Ele é por definição. É como pedir ao sol que brilhe. Não está rogando que faça algo estranho ou incomum. Está simplesmente reconhecendo sua natureza fundamental. Quando você declara que o Senhor é o seu curador, está se alinhando com a essência mesma de quem Deus revelou que Ele é. Agora vem a parte mais importante. Mas antes preciso te explicar algo rápido. Mas deixe-me mostrar algo ainda mais poderoso no contexto completo deste versículo que a maioria das pessoas nunca estuda. Este versículo não aparece isolado na Escritura. Aparece imediatamente depois que Deus libertou Israel do Egito. Depois que os tirou da escravidão, depois que demonstrou seu poder devastador sobre todas as forças que os oprimiam, e nesse momento específico, parados à beira de sua nova vida de liberdade, Deus estabelece um pacto com eles. Diz que se ouvirem diligentemente sua voz, se fizerem o que é reto diante dos seus olhos, se guardarem seus mandamentos, então nenhuma das doenças que enviou sobre o Egito virá sobre eles, porque Ele é o Senhor que os cura. Isso revela algo absolutamente crítico sobre a conexão entre obediência e cura, que muitos preferem ignorar porque é incômodo. A promessa de cura divina não está separada da condição de andar em obediência a Deus. Não é que você tem que ser perfeito para ser curado, mas significa que não pode viver em rebeldia deliberada e depois esperar que Deus honre sua palavra de cura sobre sua vida. Porque se você está violando conscientemente seus princípios, se está ignorando claramente sua direção, se está vivendo como se Ele não existisse, exceto quando precisa que Ele cure algo, você está quebrando as próprias condições do pacto que ativa sua proteção curadora. E isso é exatamente onde muitos crentes se confundem e se frustram. Declaram o versículo repetidamente, clamam por cura desesperadamente. Não entendem porque não estão vendo resultados. Mas se examinarem honestamente sua vida, estão vivendo em desobediência em múltiplas áreas. Talvez estejam consumindo conteúdo que contamina sua mente. Talvez estejam envolvidos em relacionamentos que Deus claramente disse que terminassem. Talvez estejam ignorando convicções do Espírito Santo sobre hábitos destrutivos e depois se perguntam por que a cura não chega, sem reconhecer que eles mesmos estão bloqueando o fluir do poder de Deus através da desobediência. Quando você declara este versículo sobre o seu corpo, quando o personaliza dizendo, "O Senhor é o meu curador", não está expressando uma esperança tímida de que talvez Ele decida curá-lo se tiver tempo. Está declarando uma verdade eterna sobre a natureza de Deus que não muda baseada em circunstâncias, que não flutua segundo como você se sente, que não depende se você merece ou não. Está estabelecendo que o Deus que te criou, o Deus que sustenta cada célula do seu corpo, o Deus que sabe exatamente o que está errado e como consertar, é o seu curador por definição de quem Ele é. Mas agora escute isto com muita atenção, porque aqui está o segredo que torna este versículo absolutamente devastador contra qualquer doença quando você o declara corretamente. No nome hebraico original que Deus usa aqui, Jeová Rafa,
há uma dimensão de significado que as traduções ao português não capturam completamente. A palavra Rafa não significa simplesmente curar sintomas superficiais ou dar alívio temporário. Significa restauração completa, cura desde a raiz, transformação total do estado doente ao estado original de saúde perfeita como Deus o projetou. Agora vem a parte mais importante, mas antes preciso te explicar algo rápido. Então, quando você estuda este nome divino profundamente, quando entende as camadas de significado que contém, descobre que Deus não está oferecendo simplesmente remendos temporários para os seus problemas de saúde. Não está dizendo que te dará um pouco de alívio até que a doença volte mais forte. Está declarando que Ele é o restaurador completo, o curador absoluto, o que pode tomar um corpo completamente destruído pela doença e restaurá-lo à condição perfeita, como se a doença nunca tivesse existido. Este é o nível de cura que está disponível quando você invoca o nome de Jeová Rafa sobre o seu corpo com fé genuína. E preciso mostrar algo mais neste mesmo capítulo de Êxodo que amplifica exponencialmente o poder deste versículo. Logo antes de Deus declarar, "Eu sou o Senhor que te cura", Moisés e o povo chegam a Mara, onde a água é amarga e não podem bebê-la. Deus mostra a Moisés uma árvore. Moisés a lança nas águas e as águas se adoçam milagrosamente. Este não é simplesmente um relato histórico interessante, é uma ilustração profética do poder curador de Deus. A árvore representa a cruz de Cristo. As águas amargas representam as condições envenenadas da sua vida, incluindo doença. E quando você aplica a obra da cruz à sua situação amarga, a cura flui e transforma o que estava contaminado. Isso significa que quando você declara, "O Senhor é o meu curador", não está fazendo isso baseado nos seus próprios méritos ou na sua própria justiça. Está fazendo isso baseado completamente na obra terminada de Cristo na cruz. Ele é a árvore que foi lançada nas águas amargas da sua doença para adoçá-las, para transformá-las, para curá-las completamente. E cada vez que você declara este versículo, está invocando o poder daquela cruz, está aplicando o sangue derramado ali, está reclamando a vitória que Jesus já obteve sobre toda doença quando disse, "Está consumado". Quando você declara este versículo sobre o seu corpo, quando o diz com convicção absoluta sobre aquela doença específica que está atacando o seu corpo, está liberando poder criativo que literalmente começa a reconstruir tecidos danificados, a restaurar órgãos que não funcionam corretamente, a eliminar células doentes e substituí-las por células saudáveis. Não é exagero poético, é exatamente o que acontece no reino espiritual quando a palavra de Deus é declarada com fé genuína por alguém que entende a autoridade que tem em Cristo. E aqui está o poderoso que muitos nunca descobrem. Este versículo funciona sobre qualquer doença sem exceção. Não importa se é algo menor, como uma dor de cabeça persistente, ou algo catastrófico como câncer em estágio terminal. Não importa se os médicos te deram 6 meses de vida ou simplesmente você precisa de alívio de uma condição crônica que te incomoda há anos. Não importa se é algo físico visível ou algo interno que os exames médicos mal conseguem detectar. Quando você declara que o Senhor é o seu curador, está ativando o poder divino que não conhece limitações, que não reconhece casos impossíveis, que não se intimida por diagnósticos devastadores. Agora vem a parte mais importante. Mas antes preciso te explicar algo rápido. Deixe-me compartilhar algo que tenho visto uma e outra vez em anos de ministrar cura a pessoas desesperadamente doentes. Os que experimentam os milagres mais poderosos, os que veem curas mais dramáticas, os que testificam de transformações medicamente inexplicáveis, não são necessariamente os mais santos ou os mais maduros espiritualmente. São simplesmente aqueles que tomaram a Deus em sua palavra com uma fé quase infantil, que creram na declaração dele de ser Jeová Rafa mais do que creram nos seus sintomas, que decidiram que a palavra de Deus era mais confiável que qualquer relatório médico, não importa quão devastador fosse aquele relatório. Tenho visto pessoas com diagnósticos terminais declararem este versículo com lágrimas correndo pelas bochechas, mas com convicção inabalável no coração. E semanas depois voltarem com relatórios médicos mostrando que toda a evidência de doença havia desaparecido completamente. Tenho visto crianças com condições genéticas que se supunham permanentes declararem junto com seus pais que o Senhor é o seu curador, e meses depois estarem completamente livres de sintomas que os médicos disseram que seriam para a vida toda. Tenho visto anciãos que sofreram décadas de dor crônica finalmente descobrirem este versículo, declará-lo com fé desesperada
e experimentar alívio total que os iludiu através de inúmeros tratamentos médicos. E a diferença entre estas pessoas que experimentaram milagres e as muitas outras que continuam sofrendo não está em que Deus decidiu arbitrariamente curar uns e não outros. A diferença está em que aqueles que foram curados tomaram a decisão de crer na palavra de Deus acima de toda outra evidência. Mantiveram sua confissão consistentemente, não importando o que sentiam ou viam. Recusaram-se absolutamente a permitir que a dúvida destruísse sua fé, mesmo quando as circunstâncias gritavam que nada estava mudando. Mas preciso te advertir sobre algo absolutamente crítico antes de mostrar exatamente como declarar este versículo para máxima efetividade. Este não é um mantra mágico que você repete mecanicamente esperando que funcione automaticamente como feitiço. Não é uma fórmula que manipula a Deus para forçá-lo a curá-lo, embora você esteja vivendo em desobediência total. Não é uma desculpa para ignorar sabedoria médica e tratamentos que Deus mesmo pode estar usando como parte da sua cura. É uma declaração de fé que deve sair de um coração que genuinamente confia em Deus, de uma vida que está tentando honrá-lo, de alguém que entende que está cooperando com o plano divino e não simplesmente exigindo que Deus cumpra seus caprichos. E preciso que você entenda algo profundo sobre a natureza da fé verdadeira que ativa este versículo poderosamente. Fé não é negar a realidade dos seus sintomas como se não existissem. Fé não é fingir que você não está doente quando claramente está. Fé não é rejeitar ajuda médica porque você crê que buscar tratamento demonstra falta de confiança em Deus. Fé verdadeira é reconhecer completamente a realidade da sua condição, enquanto simultaneamente declara que há uma verdade mais alta que governa essa condição, que a palavra de Deus é mais poderosa que qualquer diagnóstico, que o nome de Jeová Rafa tem autoridade sobre qualquer doença que esteja atacando o seu corpo. Agora vem a parte mais importante. Mas antes preciso te explicar algo rápido. Há uma razão específica pela qual muitos crentes nunca experimentam o poder completo deste versículo, embora o declarem regularmente. Não é porque o versículo não funciona, não é porque Deus não quer curá-los. É porque há uma desconexão massiva entre o que dizem com a boca e o que realmente creem no coração. A Bíblia é absolutamente clara quando diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O mesmo princípio se aplica à cura. Não é suficiente dizer as palavras corretas se o seu coração está cheio de dúvida, incredulidade, medo de que talvez isso não vá funcionar para você. Então, antes de declarar este versículo sobre o seu corpo, antes de ordenar a doença que saia, antes de receber sua cura por fé, você precisa fazer um trabalho interno crucial. Precisa examinar honestamente o que está acontecendo no seu coração. Precisa identificar qualquer incredulidade enraizada que esteja sabotando suas declarações. Precisa renunciar a toda dúvida e pedir ao Espírito Santo que encha o seu coração com fé genuína que não vacila diante de evidência contraditória. E isso não é algo que simplesmente acontece automaticamente. É algo que você cultiva intencionalmente. Você passa tempo meditando em quem é Deus, até que o caráter dele como curador se torne mais real para você que a sua doença. Estuda todas as histórias bíblicas de cura, até que sua mente esteja saturada com evidência de que Deus cura e que não faz acepção de pessoas. Declara versículos sobre cura repetidamente até que se enraizem tão profundamente no seu espírito que quando a dúvida tenta sussurrar, é afogada imediatamente pela palavra de Deus ressoando no seu interior. Agora deixe-me mostrar exatamente como declarar este versículo da maneira mais poderosa possível para desatar cura imediata sobre o seu corpo. Não é simplesmente lê-lo rapidamente como parte do seu devocional matinal esperando que algo magicamente aconteça. É posicionar-se espiritualmente, é preparar o seu coração com fé expectante. É declarar esta verdade com autoridade absoluta sobre a condição específica que precisa de cura. Primeiro, coloque sua mão sobre a área do seu corpo que precisa de cura. Se é uma doença interna que você não pode tocar diretamente, coloque sua mão sobre o peito, sobre o coração. Isso não é superstição. É um ato físico que ajuda a focar sua fé, que estabelece um ponto de contato entre sua declaração e o seu corpo, que te conecta tangivelmente com o que você está crendo. Jesus frequentemente tocava as pessoas quando as curava, não porque precisava fazer isso para que o poder fluísse, mas porque aquele contato físico ajudava a fé delas a se conectar com o milagre que estava prestes a acontecer. Agora vem a parte mais importante, mas antes preciso te explicar algo rápido. Segundo,
Feche os olhos e tome uma respiração profunda. Não esteja ansioso, não esteja frenético, não esteja desesperado. Entre em um lugar de paz expectante, onde você sabe que está prestes a se encontrar com o poder curador de Deus. Lembre-se que Ele já pagou pela sua cura na cruz, que pelas suas feridas você já foi curado, que a doença não tem direito legal de permanecer no seu corpo quando você invoca o nome do curador divino. Esta não é uma batalha que você tem que lutar com sua própria força. É uma vitória que Jesus já obteve e que você simplesmente está reclamando por fé. Terceiro, e este é o passo mais poderoso, declare em voz alta com convicção absoluta: Jeová Rafa, tu és o meu curador. Declaro que neste momento o teu poder curador flui através do meu corpo. Ordeno a esta doença que abandone o meu corpo agora em nome de Jesus. Recebo cura completa, restauração total, saúde perfeita como tu me projetaste. Não pelos meus méritos, mas pela tua natureza como o Deus que cura. Creio, recebo e dou graças porque já está feito. Quando você declara isto, não o murmure timidamente com dúvida no coração. Não o diga como pergunta, esperando ver se funciona. Você o declara com a mesma autoridade que Jesus usava quando curava enfermos, com a mesma convicção que Pedro tinha quando disse ao coxo: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Porque você tem exatamente a mesma autoridade, exatamente o mesmo poder, exatamente o mesmo acesso ao Deus que cura que eles tinham. A única diferença entre você e os apóstolos que faziam milagres regularmente é que eles criam completamente na autoridade que Jesus lhes havia dado, enquanto muitos crentes modernos duvidam que realmente tenham esse mesmo poder disponível. E aqui está o que acontece no reino invisível quando você faz esta declaração com fé genuína. Os anjos curadores de Deus recebem instruções imediatas para se moverem a seu favor. O poder do Espírito Santo começa a fluir através do seu corpo, restaurando o que está danificado. As forças demoníacas de doença que estavam operando contra a sua saúde têm que recuar diante da autoridade do nome de Jesus e da declaração do caráter de Deus como curador. Você não está rogando que algo aconteça. Está ordenando que aconteça baseado na autoridade que Cristo te delegou quando disse: em meu nome expulsarão demônios, sobre os enfermos porão as mãos e sararão. Mas preste atenção a este detalhe absolutamente crítico, porque aqui é onde muitas pessoas perdem sua cura, embora tenham feito tudo corretamente até este ponto. Depois de declarar o versículo, depois de ordenar a doença que abandone o seu corpo, depois de receber sua cura por fé, você tem que manter sua confissão consistente sem importar o que sinta imediatamente. Agora vem a parte mais importante. Mas antes preciso te explicar algo rápido. E deixe-me explicar porque isto é tão absolutamente crítico, que pode determinar literalmente se você experimenta cura ou continua doente. Quando você declara cura sobre o seu corpo com fé genuína, algo real acontece imediatamente no reino espiritual. A palavra de Deus que saiu da sua boca com fé não retorna vazia. Começa a trabalhar para cumprir exatamente o que foi enviada a fazer. Mas aqui está o problema que a maioria das pessoas não entende. Há frequentemente um lapso de tempo entre quando a cura se ativa espiritualmente e quando se manifesta completamente no reino físico. É exatamente como quando você planta uma semente na terra. No momento em que a semente toca a terra, o processo de crescimento começa imediatamente. Embora você não possa ver com seus olhos naturais debaixo da superfície, fora da sua vista, aquela semente está absorvendo nutrientes, está começando a germinar, está se preparando para brotar. Mas se você cava a terra todo dia para verificar se algo está acontecendo porque não vê evidência visível, você destrói o processo completo antes que tenha a oportunidade de produzir fruto visível. O mesmo acontece com a cura divina. Quando você declara o versículo com fé, quando ordena a doença que saia, quando recebe cura em nome de Jesus, o processo começa imediatamente no reino espiritual. Embora talvez você não sinta mudança instantânea no seu corpo físico, e se você permite que a ausência de manifestação imediata destrua sua fé, se começa a declarar com a boca que não funcionou porque ainda sente dor. Se volta a confissões negativas de ainda estou doente, você está literalmente desativando com a sua boca o que ativou com a sua boca momentos antes, como plantar a semente e depois arrancá-la antes que tenha tempo de crescer. Porque às vezes a cura é instantânea e dramática,
onde os sintomas desaparecem literalmente em 30 sés. Tenho visto isto acontecer inúmeras vezes, onde alguém declara o versículo com fé absoluta. Imediatamente sente calor sobrenatural fluindo através do corpo. Dor que estava presente por anos desaparece completamente. Mobilidade que haviam perdido retorna instantaneamente. Estas curas instantâneas são gloriosas, são poderosas, são testemunhos incríveis do poder de Deus. Mas outras vezes, e isto é igualmente válido e poderoso embora menos dramático, a cura começa invisivelmente no reino espiritual e depois se manifesta gradualmente no reino físico ao longo de horas ou dias ou até semanas. Durante esse tempo de manifestação progressiva, você pode ainda sentir sintomas, pode ainda ter dor, pode ainda ver evidência de doença, mas se você mantém sua confissão firme, se continua declarando que o Senhor é o seu curador sem importar o que sinta, se recusa a permitir que sintomas persistentes anulem a palavra de Deus na sua boca, esses sintomas gradualmente diminuem até que a cura esteja completamente manifestada no seu corpo físico. Então, você precisa manter sua declaração firme. Cada vez que o sintoma tenta voltar, cada vez que sente dor, cada vez que a doença tenta lembrar sua presença, imediatamente declara outra vez: Jeová Rafa é o meu curador. Pelas suas feridas fui curado. Esta doença não tem autoridade sobre o meu corpo. Você não está negando sintomas como se não existissem. Está negando-lhes o direito de permanecer porque há uma verdade mais alta que os governa. Agora vem a parte mais importante, mas antes preciso te explicar algo rápido. E preciso mostrar algo profundo sobre a natureza da guerra espiritual que se desata quando você começa a declarar este versículo consistentemente. O inimigo não simplesmente se rende e permite que sua cura se manifeste sem lutar. Ele sabe que se você experimentar cura poderosa, sua fé se fortalecerá exponencialmente. Seu testemunho impactará a outros que também precisam de cura. Você se tornará alguém perigoso para o reino dele, que já provou o poder de Deus e nunca poderá ser convencido de que Deus não cura. Então, frequentemente o que acontece é que depois de declarar cura, os sintomas temporariamente se intensificam antes de desaparecer. É como o último esforço desesperado do inimigo de assustá-lo, para que abandone sua confissão de fé. As dores se tornam mais fortes, os sintomas se tornam mais pronunciados. Sua condição parece piorar temporariamente. E se você não entende que isto é um contra-ataque espiritual desesperado, você abandonará exatamente no momento quando está mais perto do avanço completo. É exatamente como quando os israelitas estavam escapando do Egito e Faraó os perseguiu com seu exército completo. Chegaram ao Mar Vermelho com o exército inimigo se aproximando rapidamente atrás deles. E parecia que a situação estava pior do que nunca. Haviam deixado a escravidão, mas agora iam ser massacrados com o mar bloqueando sua fuga. Mas isso era precisamente o momento justo antes do milagre mais grande. Justo antes de Deus abrir o mar e levá-los através, destruindo completamente o inimigo que os perseguia. Quando os seus sintomas se intensificam depois de declarar cura, quando parece que a situação está piorando em lugar de melhorar, você está nesse momento crítico à beira do Mar Vermelho, e o que você determinar fazer nesse momento determinará tudo. Se você entra em pânico e abandona sua confissão, se permite que a intensificação temporária te convença de que sua declaração não funcionou, você nunca cruzará para o outro lado onde a vitória completa te está esperando. Mas se você se planta firmemente e diz, não importa quão ruins as coisas pareçam agora, mantenho minha confissão de que o Senhor é o meu curador e esta doença tem que sair, então você está prestes a ver o seu Mar Vermelho se abrir e experimentar cura completa. E algo poderoso que você precisa entender sobre este versículo específico é que não só cura doenças que já estão presentes, também estabelece proteção divina contra doenças futuras. Quando você declara consistentemente, o Senhor é o meu curador, quando faz desta verdade confissão diária sobre a sua vida, como parte da sua rotina espiritual regular, como declaração preventiva antes que a doença sequer tente atacá-lo, você começa a andar em um nível de saúde sobrenatural que outros não podem explicar, que desafia a sua idade, que contradiz o seu histórico familiar, que funciona como escudo invisível contra condições que deveriam afetá-lo, mas simplesmente não o fazem. Doenças que afetam pessoas da sua idade, condições que são comuns no seu grupo demográfico, dolências que correm na sua família geneticamente, simplesmente não te tocam, porque há uma cobertura de saúde divina operando sobre a sua vida. Não é que você é imune a toda exposição automaticamente.
Não é que você pode viver temerariamente sem consequências, mas sim significa que quando você declara consistentemente o caráter de Deus como curador sobre a sua vida, estabelece uma proteção espiritual que trabalha junto com o seu cuidado físico para mantê-lo andando em saúde que outros encontram notável. Não é que você é automaticamente imune a tudo sem nenhum cuidado da sua parte. Ainda precisa comer sabiamente, escolher alimentos que nutram o seu corpo em lugar de destruí-lo lentamente. Ainda precisa se exercitar apropriadamente, manter o seu corpo ativo e forte em lugar de permitir que se deteriore por negligência. Ainda precisa descansar adequadamente, dar ao seu corpo o sono que precisa para se reparar e renovar. Ainda precisa cuidar do templo que Deus te deu com a mordomia que merece. Mas quando você combina sabedoria natural com declaração sobrenatural, quando cuida do seu corpo fisicamente enquanto o cobre espiritualmente, quando você é disciplinado nos seus hábitos de saúde enquanto declara o caráter de Deus como curador, experimenta saúde em um nível que a maioria das pessoas nunca conhece, porque a verdadeira cura não acontece apenas no corpo. Ela começa no espírito, alcança a mente e transborda para cada parte da sua vida. Há pessoas que vivem cansadas, feridas e sem esperança há tanto tempo que já esqueceram como é acordar em paz. Mas Deus não te criou para viver preso ao sofrimento constante. Ele te criou para viver, para respirar sem medo, para caminhar com força, para olhar para o amanhã com esperança novamente. E talvez hoje, enquanto você escuta esta mensagem, algo esteja mudando dentro de você pela primeira vez em muitos anos. Talvez sua fé esteja despertando outra vez. Talvez o céu esteja te lembrando que a última palavra nunca pertenceu à doença. Então não desista. Mesmo que os sintomas ainda estejam aí, mesmo que o processo pareça lento, mesmo que ninguém ao seu redor entenda o que você está enfrentando, continue declarando: o Senhor é o meu curador. Continue crendo quando tudo tentar te fazer duvidar. Continue caminhando pela fé, mesmo sem ver imediatamente, porque Deus ainda cura, Deus ainda restaura. E o mesmo Deus que abriu o mar, levantou o paralítico e ressuscitou mortos, continua poderoso para tocar o seu corpo hoje. Que a paz de Cristo visite a sua casa nesta noite. Que toda a ansiedade, medo e opressão saiam agora em nome de Jesus. E que você volte a sentir esperança dentro do seu coração. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Jeová Rafa é o meu curador. E nunca se esqueça, Deus não abandonou você. Ele continua ao seu lado, até nos dias em que você pensa que está lutando sozinho.